falar de algo que transforma homens comuns em instrumentos poderosos na mão do nosso Deus. Algo que não vem da academia, algo que não vem de um seminário, de um curso teológico, não vem do dinheiro, não vem da experiência, mas vem do alto. Ser cheio do Espírito Santo. Um grande evangelista, T.L. Moody, no século XIX, ele disse: o mundo está para ver o que um homem cheio do Espírito Santo pode fazer. E esse é o tema da minha mensagem hoje. E essa frase, Moody, que foi um dos maiores evangelistas ali do século XIX, um sapateiro americano, ele sabia que o que ele realizava era o próprio Espírito Santo de Deus que estava realizando por meio da sua vida. Por isso ele cunhou essa frase: o mundo está para ver o que o homem cheio do Espírito Santo pode fazer. Ele sabia que aquilo que ele fazia não era algo que ele produzia, mas era algo que Deus fazia nele. Deus o capacitava a fazer aquilo que ele mesmo não conseguia fazer por si mesmo. É isso que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria e até os confins da terra. É o Espírito Santo de Deus, queridos, que nos capacita a testemunhar de Jesus. Porque Jesus é o nosso Deus sublime. Ele é muito maior do que a nossa mente pode imaginar, do que as nossas reflexões filosóficas podem alcançar, do que o nosso coração pode ir. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se nós falamos algo dele, é porque ele tem, de alguma forma, através do seu Espírito Santo, nos capacitado. Por isso toda a honra, toda a glória e todo louvor, ele pertence ao nosso Deus. Amém. Eu quero ler com você Atos capítulo de número 19, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Atos capítulo de número 19, versículo de número 1 ao versículo de número 7. A palavra do nosso Deus, você encontrou aí? Diga amém. Amém. Se não encontrou, é misericórdia, né? Precisa ler mais a Bíblia. Eu sou o primeiro. Versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Nesse texto, Paulo, ele chega na cidade de Éfeso, uma cidade da Ásia Menor, onde fica hoje próximo à atual Turquia. E ele ali encontra 12 homens que eram discípulos. Eles eram da igreja. E nos é informado no texto que esses homens, eles não conheciam o batismo do Espírito Santo. Eles só conheciam o batismo do profeta João Batista, o batismo de arrependimento.
Eles conheciam sobre a vida terrena de Jesus, o seu nascimento virginal, os seus milagres, a sua santidade, de como as suas histórias, os seus prodígios, as suas maravilhas. Eles conheciam sobre a morte de Jesus, a morte expiatória, o perdão dos pecados. Eles conheciam sobre a ressurreição de Jesus dos mortos. Eram discípulos, é isso que diz o versículo de número 1. Homens que estavam indo à igreja, homens que ouviam a palavra de Deus, homens que participavam dos cultos de adoração, de oração, dos cultos dos homens, mas eles não conheciam o batismo do Espírito Santo. E a palavra batismo, querido, significa literalmente mergulho. Eles não sabiam que eles poderiam mergulhar no Espírito Santo, que eles poderiam ser gerados do Espírito Santo, que eles poderiam nascer do Espírito Santo. Ainda não havia chegado no entendimento deles isso acerca do batismo do Espírito Santo. Versículo 2 diz: nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Então Paulo começa a ensinar sobre que o profeta João Batista batizou com água para o arrependimento, mas Jesus, ele poderia os batizar com o Espírito Santo. Como o próprio profeta João Batista disse: eu vos batizo com água, mas vem aquele após mim, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo.